Olá, sejam muito bem-vindos ao Invest News Entrevista. A gente vai falar hoje de um dos principais setores da economia brasileira e com um dos principais representantes desse setor. Quem está aqui com a gente hoje é o Rafael Menin, presidente da maior incorporadora do país, a MRV, que teve recorde de vendas e de receita no segundo trimestre. Rafael, bem-vindo, obrigado por aceitar esse nosso convite, por bater esse papo aqui no Invest News. Boa tarde, Doni. É um prazer estar aqui com vocês e batendo um papo sobre o nosso setor, sobre a indústria de forma geral, quais são as expectativas em relação ao nosso país. Podemos falar um pouco também de mundo, né? Como é que o que a gente enxerga de risco, oportunidade. E grande prazer estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Maravilha. Prazer é todo nosso. Meu cara, eu começo com um dado, com um breve levantamento que eu fiz pesquisando algumas coisas para conversar com você e que até me surpreenderam positivamente. Por exemplo, se a gente pega a pesquisa da CNI, depois da queda que aconteceu em abril, o resultado foi de recuperação em todos os meses e recuperação também da confiança dos empresários, do setor como um todo. FGV, mesma coisa, confiança forte entre os empresários de construção. Quer saber o que é que você está enxergando nesse momento? Qual que é o seu diagnóstico? O que é que você está vendo como talvez o principal representante desse segmento? Vamos lá. O ano começou, a gente super otimista, né? O Brasil, pela primeira vez na história, com inflação muito baixa, juros muito baixos, que é fundamental para o setor no qual o cliente ele compra um apartamento e financia por 30 anos, né? Então, juros baixos ele é fundamental. Então, o otimismo era enorme, até que em algum momento de fevereiro veio o tal do coronavírus, né? Que começou na China, depois foi para a Itália e virou a pandemia. Então, todo aquele otimismo virou, obviamente, uma preocupação enorme. Claro que, primeiramente, com a saúde de todo mundo, com a saúde da família, dos colaboradores, dos clientes, né? Essa foi a grande preocupação no primeiro momento. A empresa constituiu um comitê de crise e, nos primeiros dias, nós só conversamos em como ter um ambiente seguro e o que nós tínhamos que fazer em relação aos clientes, aos escritórios, plantões de venda, as nossas obras, né? Nós tínhamos naquele momento 250 canteiros Brasil afora, mais de 20 mil pessoas trabalhando nos canteiros. Então, a nossa agenda ela foi totalmente tomada para discutir a crise sanitária, que foi algo de fato muito sério. Espero que a gente não veja algo dessa natureza por muitos anos, né? E passado aquele primeiro susto, né, a gente começou a desenhar o que aconteceria no nosso mercado. E a nossa expectativa era ruim, né? Você imagina o seguinte, né, no momento de tanta ansiedade, quem que iria comprar apartamento, talvez a maior crise sanitária das últimas décadas, o PIB, uns falando que o Brasil ia ter uma queda de PIB de 12%, o mundo por volta disso, né? Então, nossa primeira preocupação, passada essa preocupação sanitária de saúde das pessoas, é o que a gente faria em relação à companhia, como é que a gente poderia assegurar a sustentabilidade financeira da companhia. E aí a gente fez algumas captações, a gente criou uma porção de métrica em relação ao capital de giro, venda, um monte de coisa. O mês de abril foi um mês um pouco mais complicado, a população ainda com um pouco de medo, mas o que a gente viu surpreendentemente a partir de abril foi uma população querendo comprar casa. Mesmo sendo um bem caro para o bolso da família, né? As famílias comprometem, via de regra, quase um terço da renda familiar para pagar a prestação da casa, do imóvel, né? E um financiamento de 30 anos. Então, não é uma questão trivial. Mas, por incrível que pareça, talvez as pessoas ficando muito tempo em casa, vendo a importância da casa, da segurança, do lazer, do espaço, do conforto, né? O quão importante é ter uma boa habitação para a família. Isso talvez tenha despertado nas pessoas, né, um sentimento que a casa tem que ser prioridade em qualquer família. E claro que a gente também fez um monte de mudança na empresa, a gente startou uma estratégia digital
que nós já vimos desenhando já há algum tempo, mas com a crise, o que era para ser feito em 6 meses, 9 meses, a gente fez em 3 semanas. A gente mobilizou a empresa inteira e toda a estratégia nossa digital de venda ela foi posta para rodar num prazo curtíssimo, né? Então, essa combinação da estratégia digital da companhia com a importância da casa, de repente a nossa venda estourou. A gente teve um segundo trimestre de recorde, é um cenário que nós não esperávamos de forma alguma, mas simplesmente aconteceu e foi muito importante, não só para a companhia, mas também para a preservação de emprego, investimento. A companhia voltou a investir, comprar terreno, voltamos a lançar empreendimento, a gente começou a ficar com o estoque pequeno, né? Então, no nosso caso aqui, a gente teve uma surpresa agradável. Claro que teve muito esforço, muita luta, muito suor, muita inovação, né? Mas a gente conseguiu passar muito bem pelo momento mais crítico da crise sanitária, que foi o segundo trimestre. Em relação à projeção que você tinha no começo do ano e como está a projeção agora, qual é a comparação? Doni, então vamos lá. Quando a gente, de novo, quando começou a crise, a gente colocou lá alguns cenários possíveis. E o nosso cenário mais otimista era repetir o ano de 2019, que era abaixo do orçamento que nós tínhamos feito para o ano. Mas teve a crise, se a gente repetiu o ano de 2019, já está de muito bom tamanho. Mas não era a nossa expectativa. A nossa expectativa era uma queda de 20% em relação a 2019. Mas o que aconteceu de fato no primeiro semestre foi um crescimento de 35% em relação ao primeiro semestre de 2019. Ou seja, o nosso best case scenario, ele foi, a gente entregou muito mais do que o esperado, né? E foi muito bom, foi uma surpresa boa, né? O terceiro tri também, a dinâmica continuou muito boa, ainda melhor que o segundo tri. Então, a gente tem tudo para entregar um ano muito melhor do que o orçado no fim do ano passado. São dados surpreendentes, assim, né? Eu, olhando de fora, vejo com muita alegria, assim, uma empresa que esteja, mesmo nessa conjuntura, conseguindo avançar de forma tão robusta. Agora, você falou que talvez as pessoas tenham percebido por necessidade, pela contingência, pelo isolamento social que foi imposto do dia para a noite para todo mundo, a importância dessa aquisição, né, que é tão relevante, como você falou, que é tão representativa do orçamento das famílias, da casa, e a aceleração que vocês fizeram na estratégia digital. Que outros elementos você acha que contribuíram também para isso? Porque, por exemplo, quando a gente pega o último balanço, recorde de vendas, recorde de receita, mais de 11 mil unidades vendidas, mas o lucro teve uma queda de 34%. A queda do lucro com o recorde de vendas e de receita se deu por quê? Vocês baixaram o preço? A gente de fato, nós somos mais agressivos, né? As pessoas queriam comprar, cada vez mais pessoas chegando pelos principais leads, os principais canais de acesso à companhia, canal digital, plantão de vendas muito pouco, né? As cidades, a maior parte delas com dificuldade de deslocamento, né? Então a venda foi muito mais digital. Mas a gente fez um esforço comercial, nós entendimos que naquele momento o mais importante era a manutenção do tamanho da companhia, mas a gente conseguiu entregar um crescimento robusto. Mas, de fato, a margem ela não foi prioridade para a companhia no segundo semestre. A gente olhou muito mais volume, geração de caixa, do que margem. A gente entende que na crise não é o momento para ganhar muito dinheiro, né? É o momento para a gente preservar a companhia, para a gente deixar a companhia mais robusta possível, né? A gente fala aqui dentro, a gente usa uma analogia que quando você está no deserto pela frente e não se sabe o tamanho do deserto, você tem que entrar no deserto com o cantil mais cheio possível. Então essa foi a nossa estratégia. Como é que a gente entra nesse deserto? A gente não sabe se ele vai ser curto, recuperação em V, em W, ou o símbolo da Nike, como diz o Paulo Guedes. A gente sabe que tem uma crise, né? O custo de capital sobe, a emissão de dívida fica mais complicada. Então, vamos entrar nesse deserto com um cantil lotado, com muita água, né? Que se caso a gente sinta um pouco de sede, a gente passa pelo deserto, né? E pelo caminho, infelizmente, as empresas menos preparadas vão morrer pelo caminho. Aí, no pós-crise, a empresa que se prepara melhor, que passa melhor pela crise,
ela naturalmente tem um ganho de market share e um crescimento futuro, né? Então, a gente sempre tem essa filosofia. A MRV é uma empresa de 41 anos, já passou por inúmeras crises, e crise deixa de cicatriz, mas cicatrizes são aprendizados para crises futuras, né? Claro que cada crise é de um jeito, mas ter esse conservadorismo, a gente acha que é super importante. Num negócio como o nosso, de ciclicidade longa, a gente compra um terreno hoje, vai lançar dali a 2 anos, já mudou o governo, e entrega o apartamento 2 anos depois, né? Então, ser conservador e olhar o negócio no longo prazo, a perenidade do negócio é super importante. Não, e as empresas que sobrevivem, elas sobrevivem de forma mais eficiente, né? Mais preparadas para qualquer conjuntura, para competição, saem melhores, na verdade, do que entraram, né? Agora, como é que está a operação de vocês nesse momento? Você citou que antes da pandemia eram cerca, salvo engano, de 20 mil pessoas em obras, né? Hoje, com todas as restrições de isolamento, com os cuidados, com protocolos que mudaram a vida de todo mundo, como é que isso se reflete no dia a dia da operação de vocês? Doni, quando começou a crise, nós nos reunimos, a primeira associação de classe, que chama Abrainc, tá? Nós procuramos os sindicatos, o Ministério do Trabalho local, a gente está hoje em 162 cidades, então foi um esforço hercúleo para construir com cada região e também junto com a nossa associação de classe, quais eram os protocolos mais adequados para assegurar a saúde dos trabalhadores, né? E a gente não parou praticamente nenhum canteiro, né? Os canteiros de obra são lugares, são muito amplos, arejados, né? Os trabalhadores trabalham com uma distância grande entre eles. E um aspecto muito importante é que nós investimos muito tempo na, eu diria, educação ou explicação do que é o Covid, né? Então, diariamente, a gente fez durante várias semanas, vários meses, quais são os riscos, como é que o que tem que fazer no transporte coletivo, em casa, no ambiente de trabalho. Então, na nossa opinião, ter mantido os canteiros abertos, né, no Brasil todo, e ter tido essa oportunidade de preservar emprego, de ensinar o que era o Covid, de dar álcool, instrução, máscara, como é que faz em casa, como é que faz um transporte, como é que faz com os parentes mais idosos, grupo de risco, monitoramento diário de todo mundo, quem tem sintoma, quem não tem, quem está com febre, quem tem sintoma gripal. Então, todo esse trabalho que a gente fez, esse monitoramento de telemedicina e teste, ele trouxe um ganho sanitário enorme. Tanto é que na MRV, né, nos canteiros MRV, a gente não teve nenhum caso de internação séria, nenhum caso. Morte nenhum operário nosso veio a óbito, né? E nenhum operário foi internado, entubado, nenhum problema. E na Abrainc, que são 50 empresas do setor, desde o começo da crise, infelizmente, né, nesses 7 meses, mas apenas 9 trabalhadores vieram a óbito, né? Então, é um percentual muito pequeno, são 70 mil pessoas monitoradas durante esse período, e com preservação do emprego, da renda, e com toda essa instrução de saúde, de EPI, de álcool, máscara. Então, a gente acha que essa construção, setor, sindicato, Ministério do Trabalho, junto com os trabalhadores, foi muito positiva para o setor no cômputo geral, né? Ô, Rafa, a gente está agora com uma taxa Selic que é do menor patamar da história, taxa que sempre foi um problema histórico para o Brasil, ou uma dificuldade histórica, e que é muito associada à aquisição da casa própria, porque a gente está falando de prazos muito longos. Em prazos longos, com taxas elevadas, quando você tem uma dívida, isso tem um peso enorme, né? E a gente está agora num cenário onde, analisando a Selic exclusivamente, talvez o melhor cenário da história para aquisição de um imóvel, levando em conta apenas esse aspecto. O que mais falta para o setor deslanchar com uma velocidade ainda maior? Quais são as outras barreiras, se a taxa Selic já não é mais uma barreira tão grande? Doni, olha só, o Brasil, infelizmente,
nós temos hoje um déficit de 8 milhões de famílias morando em situação inadequada. Infelizmente, né? Acho que em pleno 2020 a gente não deveria ter tanta gente morando mal. Né? E moradia é interessante, a gente fala muito assim, saneamento, segurança, saúde. Moradia, ela traz a reboque, uma boa moradia, a solução de grande parte das mazelas sociais. Né? Quem mora num bom empreendimento, bem localizado, vai ter segurança, vai ter água, vai ter esgoto, vai ter lazer. A própria criança, você imagina a criança que estuda, vai fazer seu dever de casa num ambiente, numa favela, né, com o traficante trocando tiro na janela. Essa criança já larga com um déficit, né, de aprendizado importante. Né? Por outro lado, quando a família pode criar as suas crianças num ambiente seguro, confortável, isso traz um ganho de longo prazo inestimável. Né? Então, esse eu acho que é o primeiro ponto importante. O Brasil tem um déficit enorme. O segundo ponto, se formam no Brasil 1,2 milhões de famílias por ano. Mas só se constrói, aí o mercado como um todo, 600 mil moradias por ano. Então, o famoso déficit ele não está diminuindo, ele cresce, infelizmente, ele cresce todo ano. Então, por demografia, aí juros, mais um monte de fatores, a gente tem um mercado potencial enorme pelos próximos anos. Enorme. Bem maior do que o mercado atual. Mas alguns pilares são importantes. Então, demografia nós temos, formação de família e déficit. Você tem que ter juros baixos, você tem que ter crescimento de renda. Né? Então, se nós tivermos essa combinação de demografia, juros e crescimento de renda, a gente pode ter um setor como um todo 2 vezes maior do que o atual. E aí, juros hoje... Quanto tempo? Aí, isso depende. Foi feito um estudo bem feito pela FGV, dizendo que pelos próximos 30 anos o Brasil terá que produzir mais de 30 milhões de moradias. Ou seja, mais ou menos 1 milhão de moradias por ano contra as 600 mil moradias que a gente produz hoje. Ou seja, o mercado ele dobra de tamanho por muito tempo. Aí nós vamos endereçar todos esses problemas sociais, a população brasileira poderá viver todo mundo em condições boas, com lazer, segurança, sem problema de saneamento e por aí vai. Né? Juros, a gente olha hoje, a fotografia é boa, juros baixos, inflação baixa. O que nos preocupa, né, a gente, infelizmente, o Covid ele agravou a situação fiscal do país. Né? Então, todo aquele esforço da reforma da Previdência, que iria economizar mais ou menos 1 trilhão, nós vamos gastar 800 bi neste ano com o Covid. Então, grande parte daquele esforço fiscal ele foi consumido pelo Covid. Mas o lado bom do Brasil, o Brasil ainda tem muita coisa para fazer. Você tem, por exemplo, a reforma administrativa, aí vem pacto federativo, reforma tributária, redução do tamanho do Estado por digitalização. Então, esse é o lado bom. Se as reformas forem feitas, se nós continuarmos tendo uma agenda do executivo e do legislativo ambiciosa no que diz respeito à redução do Estado, um Estado mais eficiente, a gente pode voltar a ter, a gente viu a curva de juros longa, ela subiu, né? Toda semana ela sobe um pouquinho, mas se o executivo e o legislativo conseguirem sinalizar que as reformas vão de fato acontecer, essas curvas voltam a cair, né? E você ter uma curva longa mais barata, aí o Brasil ele vai decolar não só no nosso setor. Né? Você imagina o que tem para fazer de ferrovia, rodovia, aeroporto, saneamento, novo marco legal, no setor de óleo e gás. O Brasil tem um pipeline trilionário de investimento, e é trilionário mesmo, se a gente somar todos esses setores, óleo e gás, rodovia, ferrovia, porto, aeroporto, habitação, é trilionário. Se nós tivermos juros baixos, um bom ambiente regulatório, eu tenho percebido uma evolução no ambiente regulatório, a gente pode ter, depois de muitos anos, juros baixos, inflação baixa e um crescimento econômico que, obviamente, vai ter como consequência um desemprego baixo e a renda crescente. Aí nós vamos ter, daqui a 20 anos, um Brasil
completamente diferente do atual. Então, o lado bom do Brasil é que tem muita coisa para ser feita. E se parte desse dever de casa for bem feitinho, no prazo correto, a gente pode ter um país muito diferente daqui a alguns anos. Rafa, no seu setor e na MRV, vocês acabam sendo diretamente impactados, talvez mais do que em outras empresas, outros setores e até com outros executivos com os quais eu falo, embora sejam todos de grandes companhias, mas eu percebo um pouco que vocês têm eu diria que um reflexo muito mais direto e imediato da relação econômica, da situação política do Brasil, do que outros setores que eventualmente conseguem navegar independente, digamos assim, da macroeconomia, né? Doni, o que acontece, o nosso cliente, ele, para comprar uma casa, ele tem que ter confiança, né? Que a situação econômica vai estar melhor daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Ele tem que ter uma motivação para comprar. Uhum. Gente, no setor, por exemplo, sei lá, etanol, a empresa vai fazer uma planta de etanol ou uma planta siderúrgica. No nosso caso, o cliente, ele fala, pô, para eu comprar um apartamento, eu tenho que estar seguro que eu vou ter emprego daqui a alguns meses, né? Então, quando o noticiário fica muito ruim, via de regra, a gente tem um nível de volatilidade maior do que outras indústrias. E aí, o que nos surpreendeu nessa crise, que mesmo com um cenário tão confuso, com tanta notícia ruim, os indicadores foram muito bons. Eu comparo com as últimas crises que nós passamos, teve lá a crise em 2008, eleição lá em 2002, o mercado sempre, você tinha uma queda de 50%, né? Muito rápida a queda. E era o que a gente esperava que fosse acontecer a partir de março, e felizmente não aconteceu, né? Então, de fato, a gente tem essa... apesar do nosso ciclo ser longo, a resposta do consumidor, para o bem e para o mal, muitas das vezes ela é muito rápida. E a empresa que não está preparada, ela passa por uma dificuldade financeira, né? Porque, de repente, ela vê o negócio, a atividade dela, a receita cai 50%, mas ela tem que fazer a obra, tem que pagar o terreno, né? Então, é um setor com algumas particularidades que o tornam bem complexo, né? O que que dá um pouco de pena, a gente vê a demanda, né? E as empresas via de regra, elas têm uma preparação, uma quantidade de terrenos comprados para lançar um volume maior de unidades do que se lança no Brasil. Mas, infelizmente, ainda o processo de legalização, de licenciamento, ele é muito lento. Então, no nosso caso, por exemplo, no momento que a gente compra o terreno para lançar, são 3 anos. A gente tem uma subsidiária americana, que atua no mercado da Flórida, e agora está indo para o Texas e para a Geórgia, uma subsidiária da MRV. E lá se faz a mesma coisa num prazo de, no máximo, 12 meses. Então, olha quanto custa isso para o país, para a empresa, mas no fim do dia para o consumidor, né? O custo de capital empregado para ter um estoque de terreno que permita a continuidade da companhia, ele é muito maior. Quem paga a conta no fim do dia é o nosso cliente. Então, nós gostaríamos, por exemplo, neste ano, de lançar 30% a mais do que vamos lançar. A gente não consegue porque a morosidade para licenciar, para ter todas as licenças, uma âncora para o país, né? Não, e é uma burocracia que a gente não está em posição de aceitar, né? Não é que a gente, beleza, pode ter burocracia. Imagina, você tem um setor privado querendo, com apetite para crescer, você tem uma população com apetite para consumir, apesar de toda essa conjuntura, e você travar parte desse avanço potencial por causa de burocracia, realmente é um negócio que é de dar pena e de deixar muito desconfortável mesmo. Quando você analisa Brasil versus mundo, do ponto de vista de perspectiva para esse setor, principalmente no déficit que você mencionou agora há pouco, que reside o principal potencial brasileiro? O Brasil, a gente gosta muito de dado aqui na MRV. Então, a gente analisa mercados na Ásia, Europa, Estados Unidos. E hoje o mundo, obviamente, o maior mercado é China, né? Na China a gente brinca que não é desse mundo. Os caras estão em outra galáxia, né? Uhum. A gente dia que o mercado com 1,4 bilhões de pessoas, ainda com demandas sociais ainda maiores do que o Brasil, então certamente será
ou maior, o segundo maior mercado de habitação ao longo das próximas décadas. O mercado americano, que é um país de 330 milhões de habitantes, que continua crescendo, a população tem muita imigração, tanto é que a gente tem uma subsidiária, a gente abriu uma subsidiária lá por isso, né? E o Brasil, eu diria que talvez seja o quarto maior mercado de habitação do mundo, né? A Alemanha é mais rica que o Brasil, mas o alemão ele mora bem, né? São 82 milhões de alemães que moram bem, em lugares confortáveis, não tem déficit habitacional. Claro que vai ter um ou outro que vai querer mudar para uma casa melhor, uma casa maior, mais bem localizada, mas o nosso mercado hoje ele é o quarto do mundo, tá? Mas ele pode, como eu disse, ele pode sair de 600 mil moradias ano para 1 milhão e 200, desde que a gente consiga endereçar juros baixos, crescimento econômico e ter um ambiente mais pró-negócio. Eu estou sentindo que está melhorando. Longe do que deveria ser, muito longe, mas melhor hoje do que era há alguns poucos anos atrás. Como é que está o estoque de vocês? Que é a expectativa daqui para frente? O dono, infelizmente, está pequeno, né? A gente tem sentido em algumas praças, a gente está deixando de vender mais por falta de estoque. E por que a gente não tem estoque? Volta no problema do licenciamento. A gente tem um terreno dentro de casa já comprado, a gente gostaria de estar lançando mais e vendendo mais. Então, o despeito é muito bom, a gente poderia estar tendo um ano melhor ainda se nós tivéssemos um estoque nos níveis adequados, né? E hoje a gente está com estoque abaixo do nosso índice histórico, né, que a gente entende como adequado. Você tem para os próximos 3 ou 5 anos a projeção de quanto que você espera crescer com a MRV? Hoje a MRV é uma empresa de 40 mil apartamentos por ano, que é um número que nos dá muito orgulho. Se a gente pensar, em média, são 3 moradores por apartamento. Então, todo ano, a cada ano, 120 mil pessoas mudam para o produto MRV. E na nossa história, se somar os imóveis já entregues, 1,5 milhões de brasileiros moram no MRV, o que dá mais ou menos 1 a cada 150 brasileiros moram no produto feito por nós. Em algumas praças, que a gente está lá há muitos anos, 1 a cada 15 moradores daquela cidade moram no produto feito por nós. Tá? Mas nosso projeto futuro é chegar em 80 mil apartamentos por ano, e a gente chama de plataforma habitacional, que inclusive a gente está largando o nosso portfólio de produtos. Hoje, por exemplo, a gente tem empreendimentos só para aluguel, então o cliente, uma jornada totalmente digital, ele aluga um apartamento em 3 minutos pelo app, paga no cartão de crédito, muda no dia seguinte, e são empreendimentos como serviço, carro compartilhado, internet nativa, lavanderia, com mini mercados lá dentro, ele paga com o app, super bacana. Então, ele já tem vários empreendimentos nesse formato, Brasil afora, e depois que eles estão locados, a gente faz a venda para um fundo imobiliário, é uma vertente que a gente acredita muito. O loteamento também é uma empresa que a gente tem aqui dentro, que a gente está acelerando essa demanda por casa, por qualidade de vida, para ter o seu quintal, também é uma linha de negócio que a gente está acelerando, né? Então, a MRV, a gente tem, nos próximos 5 anos, a gente quer chegar em 80 mil novas unidades por ano, e sem contar também as 5 mil unidades por ano no mercado americano, que é essa divisão que chama AHS. Então, esse é o nosso objetivo, dobrar de tamanho nos próximos 5 anos e com uma linha de produto com mais dispersão, inclusive atuando em outro país, né? Perfeito. Para finalizar, a gente aqui está no Invest News, então, como o próprio nome do canal diz, muito da nossa audiência é de interessados em investimentos, acompanham as ações, acompanham a bolsa e tudo mais. E eu estou puxando aqui no momento que a gente está fazendo essa conversa. No ano, o Ibovespa está com uma queda de 19% e as ações da MRV com uma queda de 25%. Então, para encerrar, eu te pergunto o seguinte, embora tenha tido um ano muito mais surpreendente, positivamente, apesar da pandemia, com resultados de venda, de receita e projeções tão positivas, o que, na sua interpretação, explica essa queda em relação ao Ibovespa, né, ou esse desempenho aquém do Ibovespa, e qual é o recado que você dá para os investidores, para os acionistas da MRV? Dom, eu acho o seguinte, o nosso setor, as indústrias são muito cíclicas, né?
nosso setor talvez não seja tão sexy nesse momento, né? O digital está super sexy. Por outro lado, habitação, teto, é o que eu disse, o Brasil terá que fazer 30 milhões de casas para os próximos anos. Então, a demanda está aí. Vai ter mudança, vai ter mais aluguel, mais leasing, short stay, long stay. Vai ter mudança. Mas a demanda por teto, por novas moradias, ela é gigantesca. Então, nosso setor talvez seja a indústria das mais protegidas e mais promissoras nos próximos anos. Tem empresas que vão se dar muito bem, tem empresas que vão se dar muito mal, né? Eu acho que a MRV está numa condição única. A gente é a única empresa que atua em todo o Brasil, dispersa em todo o Brasil. Temos um land bank de mais de 50 bilhões de reais, com um portfólio de produtos que vai de 2 a 10 salários mínimos de renda familiar, né? A gente é com uma vantagem importante, o maior player da América Latina em relação ao segundo colocado. E, recentemente, a gente fez essa aquisição de uma subsidiária, criamos a subsidiária americana, que a gente também vê como uma alavanca de crescimento muito importante para a MRV. Então, eu sou suspeito para falar. Acho que nós temos uma empresa já de 41 anos, né, que se transformou muito nos últimos anos. A gente investiu, te dar um dado interessante, quase 400 milhões de reais em tecnologia nos últimos anos. Hoje a gente tem aqui 35 squads, são quase 400 pessoas alocadas nesse time digital da companhia. E a gente tem uma abordagem muito única no setor de criar, de fato, um modelo de habitação completamente descomoditizado em relação ao que é ofertado hoje no mercado, não só brasileiro, mas no mercado de forma geral. A gente rodou o mundo afora, o que a gente está construindo aqui dentro, a gente não viu ainda igual em outros países, né? Então, a gente está muito confiante e confortável que a nossa tese vai se provar vencedora e correta e vamos continuar liderando o mercado de habitação na América Latina. Rafael Menin, eu agradeço demais a sua disposição, a disponibilidade por aceitar esse convite, explicar um pouco mais. É sempre bom ver quem está no comando das grandes empresas do Brasil, o que é que está enxergando para o futuro, e eu faço votos de que todas essas projeções se confirmem, porque, claro, que quando a gente tem uma empresa tão importante quanto essa crescendo, é mais geração de emprego, economia girando, externalidade positiva para todo mundo. Então, meu cara, muito sucesso aí nos negócios. Obrigado pela entrevista, viu? João Eduardo, prazerão, um bate-papo ótimo. Eu, como brasileiro, também torço muito, né, que o Brasil dê certo, que a gente possa, daqui a alguns anos, ter uma vida adequada para o maior contingente possível de brasileiros. Então, é fundamental que a economia, as empresas dê certo, continuem investindo e gerando emprego. Obrigado pelo bate-papo, pelo convite.